Tô de volta com o programa de mulher, 8 horas mais 28 minutos. E agora para falar sobre o TDAH, transtorno de déficit de atenção com hiperatividade. Tem muitas crianças que têm esse diagnóstico e muitos pais que, em algumas situações, não sabem que os filhos têm o TDAH. E quem vai conversar conosco a respeito desse assunto é a Priscila Zempulski Dossi. Ela é psiquiatra e psiquiatra da infância e adolescência. Vai poder trazer mais detalhes para a gente com relação a esse transtorno. Doutora, bom dia. Muito obrigada, viu, pela sua participação aqui no programa de mulher. Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Bom, vamos falar um pouco a respeito do TDAH. Esse termo, de uns anos para cá, ele acabou se tornando um pouco mais popular, né? E muitos pais antes não sabiam dessa hiperatividade dos filhos. Tem algumas características que a gente pode destacar que essas crianças já podem demonstrar como um princípio de TDAH e a partir de que idade, doutora? Sim, tem diversas características que chamam bastante a atenção, né? A gente, na verdade, pode diagnosticar o TDAH desde a idade pré-escolar que nós dizemos. Então, assim, 4 anos, 5 anos, algumas crianças até um pouco mais cedo, a gente já consegue detectar alguns sintomas, né? E aí, dentro do TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode ter o tipo só déficit de atenção, o tipo só hiperatividade ou o tipo casado, que a gente diz que é o tipo combinado, né? Então, quando a gente fala do déficit de atenção, é aquela criança muito, que a gente fala que é voada, né? Distraída, que passa uma mosca e vai olhar a mosca, que qualquer coisa tira a atenção do foco, tanto da escola quanto de alguma outra atividade que a criança esteja fazendo, né? E aquela criança que geralmente é mais quietinha, ela não é daquelas que dá muito trabalho na escola, então muitas vezes passa um pouquinho batido, né? E a gente tem daí a hiperativa, que geralmente é a que dá mais trabalho na escola, que chama mais atenção. Então é aquela criança agitada, que não senta na carteira, não consegue ficar parada, atrapalha os colegas, muitas vezes é impulsiva nas brincadeiras, acaba sendo até agressiva, algumas brincadeiras mais violentas, briga no recreio, não para quieta, não consegue seguir regras, né? E quando a gente tem o tipo combinado, normalmente são esses dois sintomas, desses dois tipos associados, né? Então, sim, esse tipo de sinal e sintoma chama mais a atenção e já pode, sim, ser diagnosticado muitas vezes, em casos mais importantes, antes da idade pré-escolar. A gente diz antes da idade pré-escolar porque geralmente é na escola que esse tipo de sintoma chama realmente mais a atenção. Então, é geralmente na escola que são feitos, assim, a grande maioria dos diagnósticos, né? Mas alguns casos, e se tiverem pais mais atentos e outras pessoas mais atentas, a gente faz o diagnóstico antes. Muitas vezes, né, os professores conseguem identificar esse transtorno, porque as crianças estão lá realmente hiperativas na escola e todos esses exemplos que a senhora citou. Agora, a partir da identificação, né, muitas vezes o professor ele faz aí uma análise, repassa aos pais e o pai procura, então, um psiquiatra, um especialista responsável. Como que é o tratamento, doutor? É para a vida toda? Como que funciona isso? Então, normalmente é assim, a gente tem uma parcela que nós dizemos que remite, tá? Que remite, que melhora o quadro 100%, isso não geralmente na vida adolescente nem adulta, ali na vida jovem, aquele adulto jovem, né? Mas alguns casos sim, persistem durante a vida adulta. Hoje em dia a gente tem até alguns estudos novos que dizem que nós podemos fazer diagnósticos iniciais em pacientes na vida adulta já. Então, também é uma nova classificação, né? E, geralmente, o tratamento, ele consiste de medicação, se for necessário, né? Se for uma pessoa, por exemplo, muito hiperativa ou uma pessoa muito desatenta, geralmente a gente entra, assim, com medicação. As medicações de escolha, a nossa principal ainda é o psicoestimulante, nós dizemos, que é medicações que ela tem uma ação noradrenérgica, mas ao contrário do que parece, ela não agita mais, ela até acalma um pouco. Né, ela dá aquela quietada, na verdade ela regulariza os hormônios, né? E também a terapia. A TCC ainda é uma das boas escolhas, né? Que é a terapia cognitivo-comportamental, mas nós temos outras possibilidades de terapia também, desde que sejam terapias que auxiliem a pessoa a se organizar, a pessoa a ficar mais tranquila na aula,
a esperar a sua própria vez, né? Porque o problema maior é que essas crianças, elas começam a ter déficits até na aprendizagem mesmo não tendo nenhum problema cognitivo. Então, por exemplo, não é um caso de retardo mental, mas a criança não consegue aprender porque ela não foca, porque ela não para, porque ela é muito agitada, distraída, né? Então, às vezes também nós nos utilizamos muito de um psicopedagogo, né? Que ajuda aquela criança a se organizar nos estudos, a se ajeitar com horários, né? Conseguir ter estabelecer esses limites, que muitas vezes no TDAH é uma falha. Aliás, a senhora citou a questão dos prejuízos, né? Que é, por exemplo, essa dificuldade do aprendizado. E que fique claro isso, né? Muitas vezes a criança não tem nenhum retardo, mas ela acaba sendo prejudicada por conta do TDAH. E é importante, então, que não só na escola, claro, a gente sabe que muitas vezes esse feedback vem da sala de aula, mas os pais fiquem atentos com relação a isso e façam esse acompanhamento desde cedo. Agora, algo, doutora, que eu achei muito importante é com relação a uma lei que foi sancionada em novembro do ano passado, e que obriga o poder público a oferecer um programa de diagnóstico e também tratamento precoce aos alunos da educação básica com o TDAH, dislexia e tudo mais. E isso, com certeza, acho que facilita não só o trato em sala de aula, mas esse acompanhamento dessa criança, desse jovem, né? Isso com certeza vai ser um divisor de águas na vida de muita criança, muito adolescente, né? Porque nós temos alguns casos mais graves de TDAH que só a medicação não resolve. E a gente precisa ter, ou muitas vezes nem tem acesso à medicação também. E assim, muitas vezes só a medicação sem uma terapia, sem um acompanhamento, não resolve muito. Então, nós precisamos muitas vezes de um professor apoio na escola para a criança poder ter um desenvolvimento melhor. Muitas vezes a gente precisa daquilo que nós temos nas escolas públicas, que é a sala de recurso, que é o acompanhamento de um psicopedagogo no geral, né, para a criança ter um desenvolvimento melhor, aulas de reforço, né, terapia, porque também, assim, essa criança, além dela precisar melhorar até de aprendizagem, a gente tem a questão da socialização. Essa criança que é muito impulsiva, muitas vezes ela não tem amigos, porque ela realmente faz brincadeiras mais agressivas, acaba afastando, né? E também é aquela criança que, como não vai muito bem na escola, começa a sofrer bullying, a gente sabe disso, né? Ser taxada de burra, ser taxada de incompetente, coisas nesse sentido, muitas vezes não só pelos colegas, os próprios professores muitas vezes não têm muita paciência, né? Então a criança começa a ter uma baixa autoestima, desenvolver outros distúrbios, né? Outros transtornos que a gente também vai ter que tratar em algum momento. Então essa lei, ela veio como um auxílio muito grande para esse grupo de pacientes, né? Porque se realmente for levado ao pé da letra, que precisa do tratamento, precisa do acompanhamento médico, do acompanhamento com psicopedagogo, com psicólogo, essa criança com certeza vai mudar de vida. Com certeza. Doutora, muito obrigada, viu, pelo bate-papo. Eu sei que esse é um assunto muito extenso e com certeza não faltarão oportunidades da senhora voltar a participar conosco, mas acredito que deu para trazer uma luz aí, alguns dados muito importantes com relação a isso e essa análise, né, que os pais têm que ter, essa observação e também na escola agora dos professores. Muito obrigada mais uma vez. Tenha um bom dia, doutora Priscila. Eu que agradeço. Até uma próxima.